Então, nós vamos ver alguma coisa da teoria evolucionista teísta, que, para mim, assim, quando eu li esse livro, ela foi um pouco novidade, né? Mas, para quem estuda o livro de Urântia, não é. Então, eu vou passar alguns conceitos, né, que tem neste livro, e aí a gente depois vai evoluindo para as teorias. Deus e ciência. Não há conflitos entre ser um cientista que age com severidade e uma pessoa que crê num Deus, que tem interesse pessoal em cada um de nós. O domínio da ciência está em explorar a natureza. O domínio de Deus encontra-se no mundo espiritual, um campo que não é possível esquadrinhar com os instrumentos e a linguagem da ciência. Deve ser examinado com o coração, com a mente e com a alma. E a mente deve encontrar uma forma de abarcar ambos os campos. O que a ciência não responde hoje para nós? Por que o universo existe? Qual o sentido da existência humana? O que acontece após a morte? O nosso relacionamento com Deus. De onde vêm os nossos conceitos morais, nosso sentimento de ter feito a coisa certa, nosso altruísmo, nossa noção de bem e mal? O que nós vamos ver também depois, mais adiante, é que os ateístas dizem que essa busca por Deus, assim, ela é cultural, depende de alguma das culturas. Mas já foi feito um estudo e se viu que independe, essa busca por Deus, ela é individual, ela é nossa, ela independe de cultura, de raça, de país, de qualquer coisa, ela é inerente ao ser humano. Nós sabemos, né, que uma das coisas é o ajustador que fazem nós ir atrás dessa busca por Deus, né? E é esse Deus que deseja algum tipo de relacionamento com essas criaturas especiais denominadas seres humanos. E, portanto, tivesse incutido esses seus vislumbre especial em cada um de nós. Será que foi ele? Nós sabemos que é o ajustador. Se houver um poder controlador fora do universo, este não poderia apresentar-se a nós como um dos fatos que fazem parte do universo. Assim como o arquiteto de uma casa não é, de fato, uma das paredes ou a escada dessa casa. A única maneira pela qual podemos esperar que ele se mostre é dentro de nós, como uma influência ou um comando tentando fazer com que nos comportemos de determinado modo. E é isso que encontramos dentro de nós. Essa citação é do C.S. Lewis, né? Então, ele já diz que nós encontramos esse Deus dentro de nós. Aqueles que são sabedores de Deus experimentam o fato da sua presença. Tais mortais sabedores de Deus têm na própria experiência pessoal a única prova positiva da existência do Deus vivo que um ser humano pode oferecer ao outro. A existência de Deus encontra-se muito além de qualquer possibilidade de demonstração, a não ser pelo contato entre a consciência que a mente humana tem de Deus e a presença de Deus no ajustador do pensamento, que reside no intelecto mortal e que é outorgada ao homem como dádiva graciosa do Pai Universal. Então, isso é do livro de Urântia, e nós vimos que confirma o conceito anterior do Lewis, né? Esse Deus que está dentro de nós, que no nosso caso é o ajustador do pensamento. E aí as pessoas também se questionam, né? Como é que pode um Deus amoroso permitir o sofrimento? Por isso que surgem todas essas teorias. E aí o Lewis, de novo, ele diz assim, se Deus fosse bom, desejaria fazer suas criaturas perfeitamente felizes.
e se ele fosse onipotente, seria capaz de fazer o que desejasse. No entanto, as criaturas não são felizes. Portanto, Deus não tem nem bondade nem poder? Será? Existem várias respostas para esse dilema. Uma grande parcela do nosso sofrimento e de nossos semelhantes origina-se do que fazemos uns aos outros. Deus não inventou as facas, os arcos e flechas. Ela está falando. Alô? Oi? Ele está assim, às vezes vai lento, às vezes vai rápido. Eu não sei se é alguma coisa. O slide? Não, a tua voz. Eu estou escutando ela. ela. Só para você, Lilian, para mim está muito bom. Então é o meu aqui, tá? É o seu, a sua voz está falhando. A sua voz também. Fecha teu vídeo, talvez melhore. Mas acho que depende da internet de cada um. E tá tudo bem também. A voz tá boa, bonita. Estou escutando super bem, Estela. Aqui Também tá ok também, tá perfeito. Para mim também tá bom. Então vamos continuar. É da própria Lilian ali. Então, nós estamos vendo, existem várias respostas para esse dilema do Lewis, né? Que uma grande parcela do nosso sofrimento e de nossos semelhantes origina-se do que fazemos uns aos outros. Deus não inventou as facas, os arcos e flechas, as armas e as bombas. Deus não é culpado por um motorista bêbado matar uma pessoa. Deus não é culpado por alguém morrer em um campo de batalha. Por quê? Porque nós recebemos o livre-arbítrio, né? Frequentemente usamos essa capacidade para desobedecer à lei moral. Deveria Deus, então, restringir nosso livre-arbítrio a fim de evitar esse comportamento ruim? E realmente é isso, né? Às vezes nós culpamos Deus por uma série de coisas que acontecem, mas se ele tiraria nosso livre-arbítrio e dissesse, não, vocês não vão mais, vocês vão viver num mundo bonitinho e tudo, não vai acontecer nada, mas vocês não vão ter livre-arbítrio, e aí? Ainda temos dificuldade para aceitar argumentos racionais quando uma experiência de terrível sofrimento recai sobre uma pessoa inocente. Talvez em raras ocasiões Deus opere milagres, mas na maioria das vezes a existência do livre-arbítrio e da ordem no universo físico é um fato do qual não se pode escapar. A ciência revela que o universo, nosso planeta e mesmo a vida estão comprometidos com um processo evolucionário. Entre os resultados disso, podemos incluir a imprevisibilidade do clima, o deslocamento de placas tectônicas ou a grafia incorreta de um gene cancerígeno no processo normal da divisão celular. Isso tudo está no livro do Lewis. E tem muita semelhança, do Lewis não, desculpa, do Collins, e tem muita semelhança com o livro de Urântia, né? Se no início dos tempos Deus optou por usar tais forças para criar os seres humanos, a inevitabilidade dessas outras consequências dolorosas também estava garantida. Frequentes intervenções milagrosas seriam, no mínimo, tão caóticas no plano físico quanto se interferissem nos atos humanos do livre-arbítrio. Essas explicações racionais fracassam por não fornecerem uma justificativa para a dor da existência humana. Por que nossa vida é mais um vale de lágrimas que um jardim de delícias? Se Deus é amoroso e deseja o melhor para nós, talvez o plano dele não seja o mesmo que o nosso. Agora nós vamos ver algumas teorias, então, né? O ateísmo e o agnosticismo é quando a ciência supera a fé. E a gente vê que tem um movimento ateísta assim, no mundo, porque em 1968, na Apolo 8, eles começaram assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, estava escrito nela, né?
Em 69, o Buzz Aldrin preparou uma cerimônia de comunhão na superfície da Lua, quando eles pousaram na Lua. Mas esse evento jamais foi relatado publicamente. Em 1800, para a gente ver como as coisas mudaram, assim, né? O mundo foi evoluindo, talvez, não sei, para um mundo ateísta. Porque em 1844, Samuel Morse, na primeira mensagem dele, né, do Código Morse, ele escreveu que Deus seja louvado. E naquela época ninguém fez objeção. No entanto, em 68, estava escrito isso na Apolo 8, não apareceu. Em 69 também, ninguém relatou publicamente a cerimônia dele na Lua, né? E hoje nós temos o Richard Dawkins, que é o maior representante do ateísmo, né? Ele tem aquele livro, esqueci agora, do ateísmo para os evolucionistas. A aceitação da evolução na biologia exige que se aceite o ateísmo na teologia. Tentaram introduzir o termo brilhantes para ateus. Então, a gente vê o jogo de palavras que eles fazem, né? E como nós chegamos até aqui? A busca por Deus é um atributo amplamente partilhado por toda a humanidade, através de regiões geográficas e da história. Foi o que eu falei, né? Independe da cultura, da religião, essa busca por Deus, ela é universal, né? Aí o que o Santo Agostinho disse? Não obstante, louvar-te é o desejo do homem, uma pequena parcela da tua criação. Tu estimulas o homem a ter prazer em louvar-te, porque tu nos fizestes para ti mesmo, e nosso coração fica inquieto até repousar em ti. Então, se essa busca por Deus é tão obrigatória, o que fazer com esses corações inquietos que negam a existência dele? Que fundamentos tem para fazer essas afirmações com tal confiança? Quais as origens históricas desse ponto de vista? O ateísmo desempenhou um papel pequeno até o século XVII, com o advento do iluminismo e crescimento do materialismo, né? Quando o Descartes que separou a religião da ciência, né? Uma força poderosa que gerou o ateísmo no século XVIII foi a rebelião contra a autoridade opressiva do governo e da igreja. Por exemplo, a Revolução Francesa, né? Freud disse que a crença em Deus não passava de pensamento mágico. E nos últimos 160 anos, né, Darwin, a teoria do Darwin, que é a teoria do evolucionismo, né, que deixa Deus de lado. E o agnosticismo, ele foi criado por Thomas Huxley, em 1869. Então, ele diz assim: quando atingi a maturidade intelectual, comecei a me perguntar se era ateísta, teísta ou panteísta, um materialista ou um idealista, um cristão ou uma pessoa com opiniões próprias. Descobri que quanto mais aprendia e meditava, menos conseguia uma resposta pronta. Até que, enfim, cheguei à conclusão de que não criei nem ajudei a criar nenhuma dessas definições, a não ser a última. A única coisa em que a maioria dessas boas pessoas concordava era a única que me tornava diferente delas. Estavam bastante certas de que ligar-se a uma determinada gnose resolveria mais ou menos o problema da existência, embora tivesse bastante certeza de que eu não havia resolvido e tinha uma convicção muito sólida que esse problema era insolúvel. Assim, tomei cuidado e inventei o que imaginava ser o título adequado, de agnóstico. Isso veio à minha mente como uma antítese sugestiva ao gnóstico, da história da igreja, que aparentava saber muito justamente sobre coisas que eu desconhecia. E Darwin, em 1881, ao almoçar com dois ateístas, perguntou por que se chamavam ateístas.
e disse preferir o termo agnóstico de Huxley. Um dos convidados, e o Darwin era agnóstico, ele não era ateu. Um dos convidados respondeu que o agnóstico era um ateísta claramente respeitável, e o ateísta apenas um agnóstico explicitamente agressivo. A maioria dos agnósticos não é tão agressiva, simplesmente assumindo a posição de que não é possível assumir uma posição contra ou a favor da existência de Deus. Embora o agnosticismo seja uma posição cômoda para muitos, de um ponto de vista intelectual, ele transmite uma certa fragilidade. Será que iríamos respeitar alguém que insistisse em dizer que a idade do universo não pode ser conhecida e nem parou para verificar as evidências? Deixa eu... Ai, cadê meu... O que eu fiz aqui? Deixa eu dar um stop. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida aqui? Acho muito interessante essas posições todas. Parabéns aí pela leitura, Estela, né? Acho que traz bastante conhecimento para que a gente também possa argumentar em algum momento alguma coisa, né? Eu acho legal isso, né? Porque clareia um pouco assim essas diferenças, né? Então, porque o ateu é aquele cara que simplesmente diz que Deus não existe, né? Sim. O agnóstico não, é que nem ele falou ali, né? O agnóstico é menos agressivo. O agnóstico, para ele não diz nem que sim nem que não, né? Ele busca provas, para ele tem que ser provado que existe, mas ele também não isso é a grande maioria, né, dos cientistas é assim, porque eles buscam a prova, né? Tem que ter a prova. Mas está claro até aqui, pessoal? O que é bom, né, Estela, porque a ciência, pelo que o livro de Durante nos coloca, a verdade é relativa e ela muda com o decorrer do tempo, né? E a ciência veio para derrubar aquelas religiões cristalizadas, porque nós temos uma tendência muito boba de cristalizar. Aquilo é uma verdade e pronto, não pode mais ser discutida, né? Até pelo livro Durante, a gente percebe, né, que a nossa evolução é bastante lenta. Tanto é que Caligasta ficou 300 mil anos trabalhando para conseguir um pouquinho, e quando ele entrou na rebelião de Lúcifer, aquilo tudo caiu por terra, e até hoje, 200 mil anos depois, os reveladores dizem assim, o ser humano parece que não conseguiu sair daquela questão de sempre estar puxando culturas antigas, a história, né? E ontem até, né, Lilian, nós até comentamos isso, o livro de Durante fala muito essa questão. Você conhecer a história, o passado, não é o bastante, não é sábio. Você tem que saber do destino. E isso, provavelmente, só a revelação pode nos dar, né? E eu vejo assim que a gente caminha de novo, né? Depois que houve no século XVII aquela separação da igreja e da ciência, eu acho que hoje a gente caminha de novo para uma aproximação. E eu vejo isso muito no livro de Urântia, né? Essa reaproximação assim da ciência com a religião. Que essa mudança da religião está admitindo que a ciência não está aí para prejudicar, pelo contrário, está aí para ajudar, né? Eu vou ter que sair e entrar de novo aqui para ele não trancar. Mas eu acho que hoje é a ciência que está mais aceitando a fé em Deus do que a religião para a ciência. Né? Ela está chegando no estágio que ela não consegue explicar muita coisa, né? É que também tem muito pouco religiosos também que conhecem a fundo a ciência, né? Também para
para poder embasar mais na ciência. Sim, de certeza. Tá, então, nós vimos o ateísmo, o agnosticismo e agora vamos ver o criacionismo, que é quando a fé supera a ciência. Durante o século XX, o termo criacionista foi sequestrado para colocar em prática um subconjunto bastante específico de pessoas que acreditam em Deus e insistem em uma leitura literal do Gênesis 1 e 2, para descrever a criação do universo e a formação da vida na Terra. Então, nós vamos ver aqui também que tem movimentos que não ajudam muito, né, a unir isso. E um desses movimentos é a versão mais extrema, que é o criacionismo da Terra Jovem, que interpreta os 6 dias da criação como dias de 24 horas e conclui que a Terra deve ter menos de 10.000 anos de idade. Também acreditam que todas as espécies foram engendradas por atos isolados da criação divina e que Adão e Eva eram figuras históricas criadas por Deus, feitos do pó no Jardim do Éden. Acreditam que as camadas geológicas e os fósseis presentes nelas foram formados em algumas semanas, por causa do dilúvio que ocorreu no mundo todo. Alegam que a evolução é uma mentira. Essa visão é adotada por 45% dos estadunidenses. Caramba, não sabia disso. Então, assim, isso não ajuda em nada a aproximar ciência e religião, né? Uma vez que a ciência hoje já provou que a Terra tem milhões de anos, que nada aconteceu assim em 7 dias, como eles dizem, né? Aqueles que sustentam esses pontos de vista são sinceros, bem-intencionados e tementes a Deus, guiados por preocupações profundas de que o naturalismo esteja ameaçando afastar Deus da experiência humana. As alegações do IEC não podem simplesmente ser acomodadas à margem do conhecimento científico. Caso tais alegações fossem verdadeiras, levariam a um colapso total a física, a química, a cosmologia, a geologia e biologia. Para qualquer um acostumado às evidências científicas, é quase incompreensível que a visão do IEC tenha atingido um respaldo tão abrangente, em especial no país como os Estados Unidos, que afirmam ser tão intelectualmente avançados e tecnologicamente sofisticados. Para Santo Agostinho e para a maioria dos outros intérpretes ao longo da história, até Darwin colocar os que creem em Deus na defensiva, os primeiros capítulos do Gênesis transmitiam a sensação muito maior de uma fábula sobre a moralidade do que de um testemunho ocular reproduzido nos jornais. A intenção da Bíblia era e é revelar a natureza de Deus à humanidade. Teria servido aos propósitos de Deus 34 séculos atrás fazer para seu povo uma palestra sobre deterioração radiativa, camada geológica e DNA? Não, né? Isso foi o Santo Agostinho que disse. E olha só, né? Quem falou, né? O Santo Agostinho. Ele era fantástico. Essa mesma coisa que a turma da Terra plana, né? Mais ou menos isso. Quero acreditar nisso e pronto, né? Não era nem assim antigamente, né? Então... Um apelo à razão. O IEC chegou a um ponto de falência intelectual, tanto em sua ciência como em sua teologia. Ao enviar aos jovens a mensagem de que a ciência é perigosa, o IEC pode estar privando a ciência de alguns talentos promissores. No entanto, não é a ciência que mais sofre com isso. O IEC causa danos ainda maiores à fé, quando exige que a crença em Deus concorde com alegações essencialmente falhas acerca do mundo natural. Eles estão certos em se manter firmes ao conceito de Deus como Criador. Estão certos em se manter firmes à conclusão de que a ciência não dá respostas às questões mais urgentes da existência humana. Porém, não podem basear suas posições em fundamentos falhos.
Os que creem em Deus têm necessidade de se manter firmes às verdades eternas de sua fé, apesar das grandes transformações sociais e científicas. Aqui entra muito aquela questão, Estela. Volta só uma... Ah, tá. Volte no Só slide. ali. Aqueles dois argumentos, eles são verdadeiros. E é isso que dá tanta base para esse IEC, né? Eu nem sei o que significa exatamente. É aquele ali, o criacionismo da Terra Jovem, é que eu só abreviei, aquele que eu falei lá no início. Mas voltando ali uma dessas slides... Agora não consigo voltar. Não tem problema. Aqueles dois argumentos são verdadeiros. E é isso que dá sustentação para eles, né? Aquele de que a ciência não consegue responder tudo, né, e tal. Sim. Deixa eu voltar aqui pelo pequeno mesmo. Mas não tem problema. Aqui, né? É que aqueles dois argumentos, para mim, eles são verdadeiros. E isto dá sustentação ao IEC, né? A 45% dos americanos acreditarem nisso. Né? Que a ciência não dá todas as respostas, mas também eles se baseiam, como ele falou ali, né? Nesses... eu não compartilhei, peraí. Não tem problema. Pode continuar. Mas está aqui. Só pequeno, aqui, né? Que a ciência não dá as respostas às questões mais urgentes. Isso. Mas também ele se baseia em argumentos falhos, é o que ele diz aqui, né? Na realidade, eles consideram só os dois primeiros argumentos, mas, né? Então, o resto se justificam. Como a própria igreja faz, as igrejas fazem, né? Mas isso tem muita sustentação em outras religiões. Quando eu trabalhava em São Paulo, e aqui no Rio Grande do Sul a gente não vê tanto, assim, mas em São Paulo, assim, o movimento evangélico, assim, e principalmente de jovens, é muito grande, né? E às vezes, e lá tinha muito, assim, principalmente no laboratório que eu trabalhava, 99% eram testemunhas de Jeová. E às vezes a gente ficava falando sobre religião, tudo, eu falava do livro de Urântia para eles, né? Falava de Adão e Eva, e eles acreditavam piamente que a Eva saiu de uma costela do Adão. E eu dizia, mas gente, vocês estão trabalhando com ciência, vocês trabalham num laboratório, vocês são cientistas. Como é que vocês podem argumentar que uma mulher nasceu de uma costela? Eles só me dizem assim, para Deus nada é impossível. É assim que eles pensam. Então, esse pessoal aí dessa teoria da Terra Jovem, para eles, nada é impossível para Deus, por mais que se prove, que a ciência já provou tudo isso, da idade da Terra, é impossível, né? A gente sabe. Mas, Estela, esse pessoal ele se prende muito na letra, no que está escrito na Bíblia. Sabe? Eles não veem que ali é uma simbologia, que é uma... né? O que está escrito, a coisa da letra morta, está escrito é aquilo. Então... E olha que a gente já vê hoje em dia, por exemplo, eu sou católico, então os padres, principalmente os padres mais jovens, eles colocam tudo que todas essas formas, que isso é só uma interpretação, é uma forma da gente conseguir pensar e filosofar em cima disso. Então, eu vejo assim, né, que os sacerdotes jovens que estudam 10 anos teologia, filosofia, eles estão muito à frente dessas ideias antigas. É muito interessante. Sim. Está tendo uma evolução. Ainda bem, né, Jorge? Ainda bem que eles já estão tendo uma outra visão. De certeza. Vamos ver mais um pouco. Eu vou ter que colocar em modo... Apresentação. Em modo... Esse aqui. Modo apresentação, sair e voltar para não trancar.
Não sei porquê, mas ele tranca. Então, uma outra teoria é o design inteligente. Essa surgiu assim, parecia que ia resolver tudo, mas também começou a apresentar falhas, né? Que é quando a ciência precisa da ajuda divina. Inclusive, tem um vídeo de 1 hora, mais ou menos, é 1 hora o vídeo. Tem um vídeo de 1 hora onde vários cientistas se reuniram para defender essa teoria. O vídeo é muito interessante, mas aí também ela começou a apresentar falhas, né? Então, o design inteligente surgiu em 1991, uma teoria bem nova. Algumas de suas raízes podem ser rastreadas até argumentos científicos remotos, que apontavam a probabilidade estatística da origem da vida. Porém, o design inteligente não está concentrado em como surgiram os primeiros organismos, aí já é uma falha dele, né? E sim nas deficiências percebidas na teoria evolucionária, em justificar a posterior complexidade extraordinária da vida. Ele foi chamado até de criacionismo 2.0. Os argumentos deles. A evolução gera uma visão de mundo ateísta, portanto, os que acreditam em Deus devem se opor a ela. Não é bem assim, né? A gente está vendo no livro de Urântia. A evolução tem fundamentos falhos, pois não pode justificar a complexidade da natureza. Se a evolução não pode explicar a complexidade irredutível, deve então ter existido um planejador inteligente. Que bom estão descobrindo. Digo, que bom que estão se dando conta. Isso, na realidade, é reflexão, né? É bem legal. As objeções científicas, então, né, ao design inteligente. O design inteligente não funciona como um modo fundamental de se qualificar como teoria científica. A proposta a respeito da intervenção de forças sobrenaturais para justificar entidades biológicas complexas, como numerosos componentes, é um beco sem saída científico. Eles se apegam muito nisso, na complexidade da função das células e tudo, né? Que eles dizem que tem que ser um ser maior que criou tudo isso. Mas aí eles acabam deixando a evolução de lado e a gente vê que muita coisa faz parte da evolução, né? Também não fornece nenhum mecanismo pelo qual as supostas intervenções sobrenaturais gerariam a complexidade. O olho é um exemplo citado com frequências pelos defensores do design inteligente, como mostra de um nível de complexidade que a seleção natural por etapas jamais poderia ter atingido. E, então, eles citam muito exemplo dos nossos olhos, né, como uma complexidade, mas o Darwin já tinha detectado isso há muito tempo e ele provou que tudo isso faz parte da evolução, né? Supor que o olho, o Darwin disse, com todos os seus dispositivos inimitáveis para ajustar o foco a diferentes distâncias, acomodar-se a diferentes quantidades de luz e corrigir as aberrações esféricas e de cor, poderia ter se formado por seleção natural, parece, confesso, sem receio, um absurdo até o mais alto grau. Darwin propôs 160 anos atrás uma série de etapas na evolução desse órgão, que a moderna biologia molecular vem confirmando, né? Então, isso, e o design inteligente se pega muito nisso, nessa complexidade, e hoje a ciência está derrubando muito dessa teoria deles, né? E eles também não explicam o início da vida. As objeções ainda. O design inteligente é a teoria do Deus das lacunas, ao introduzir uma suposição da necessidade de uma intervenção sobrenatural em fatos que seus defensores alegam que a ciência não pode explicar. Outros fenômenos já foram atribuídos a Deus, como o eclipse solar. Retrata Deus como um criador atrapalhado, que precisa intervir de tempos em tempos para consertar as insuficiências do plano original. E de agora... Eu acho interessante
essa forma de pensar, Estela, né, porque Deus, vamos por nós, claro, o livro diz, olha, ele é perfeito e tal, mas a gente sabe que existe o livre-arbítrio dos seres e que muitas vezes nós erramos e cometemos cada gafe que é de doer. Só que Deus, pela sua providência divina, ele sempre vai ajustando essas coisas novamente, né? Os próprios reveladores dizem, eu não sei como, né? Mas parece lá que Deus, o absoluto, já tem o controle disso, ou seja, ele ajusta as coisas. A própria rebelião de Lúcifer, para nós, seria um belo exemplo de citar, né? Que a princípio pareceu uma calamidade tenebrosa, e hoje é ensinado que ela já dá mais de 1000 vezes o benefício daquilo do que poderia ter sido sem isso, né? Então, mas na parte da evolução nossa, não, orgânica, né? Que os portadores da vida deixaram muito claro, né? sim. E depois e é isso que o design inteligente fala muito, assim, dessa complexidade do ser humano, das células e dessa interferência de Deus, assim. E nisso a gente sabe que não tem interferência, que é a evolução mesmo, né? Mas até certo ponto, né? Esses cientistas trabalharam até 1 milhão de anos atrás, né? Fazendo ajustes. Ou existe um design atrás disso também que fez com que houve um pulo genético lá que fez com que o cérebro aumentasse. Houve outro pulo genético que surgisse as 6 cores de raças. Ou seja, isso está, de alguma forma, desenhado que seja, né? Talvez não seja dessa forma como eles estão explicando. Mas, vamos lá. O que a gente vê é que cada vez tem mais teorias, né? Se aproximando da religião e da ciência, né? Isso. Então, agora nós vamos ver, então, a ciência e a fé em harmonia. Minha tela ficou escura. Hã? A minha tela ficou escura. Vocês estão vendo o slide? Estou vendo. Está bem normal. Estou vendo, está perfeito. Irineu, eu não estou vendo, não. Eu estou vendo bem. Irineu, então... Liga a tua tela de novo. Deu um Big Bang aí na tua tela. Então, tem alguma coisa, deixa eu ver aqui, já vou ver. Então, agora nós vamos entrar na evolução teísta mesmo, né? Apareceu agora, apareceu. Às vezes demora um pouquinho, acho, por causa da internet. Essa, para mim, assim, foi uma novidade quando eu li esse livro, né? De muitos cientistas estarem aderindo a essa teoria, né? Que é a posição dominante entre cientistas sérios que acreditam em Deus com a mesma seriedade. Um desses exemplos é Asa Gray, o Papa João Paulo II também, ele era adepto dessa teoria. E as premissas dela, foi quando eu cheguei nas premissas dessa teoria que eu vi que tinha muita coisa em comum com o livro de Urântia. Claro, tem algumas coisas diferentes, assim, né? Em datas, por exemplo, aqui. Mas o que eles dizem? Que o universo surgiu do nada há aproximadamente 14 bilhões de anos. Que, apesar das probabilidades incomensuráveis, as propriedades do universo parecem ter sido ajustadas para a criação da vida. Igual o livro de Urântia, né? Isso aqui. Embora o mecanismo exato da origem da vida na Terra permaneça desconhecido, uma vez que a vida surgiu, o processo de evolução e seleção natural permitiu o desenvolvimento da diversidade biológica e da complexidade durante espaços de tempo muito vastos. Tão logo a evolução seguiu seu rumo, não foi necessária nenhuma intervenção sobrenatural. Os humanos fazem parte desse processo, partilhando um ancestral comum com os grandes símios.
Entretanto, os humanos são exclusivos em características que desafiam a explicação evolucionária e indicam nossa natureza espiritual. Isso inclui a existência da lei moral, o conhecimento do certo e do errado, e a busca por Deus, que caracterizam todas as culturas humanas. Então, essas são as premissas dessa teoria. Que interessantes. Eu não conhecia também. Muito interessante, muito parecido. Agora eu vou colocar alguns parágrafos do livro de Urântia que coincidem com isso, né? Só que eles dizem que foi há 300 bilhões de anos, os circuitos solares de Andronover achavam-se bem estabelecidos e o sistema nebular estava passando por um período transitório de relativa estabilidade física. Nessa época, o corpo de assessores de Michael chegou a Salvington e o governo de Orvonta, em Uversa, deu reconhecimento à existência física do universo local de Nébado. Então, o que eles dizem, né? Que o nosso universo foi todo preparado para ter vida, né? E realmente foi. E agora nós vamos ver aqui também que o livro de Urântia fala isso. Há 200 bilhões de anos, presenciou-se a progressão na sua contração e condensação com enorme geração de calor, no agrupamento central de Andronover, ou na massa do seu núcleo. Um espaço relativo surgiu até mesmo nas regiões próximas da roda do Sol materno central. As regiões exteriores tornavam-se mais estabilizadas e bem organizadas. Alguns planetas girando em torno dos sóis recém-formados e haviam resfriado-se suficientemente para tornarem-se adequados à implantação da vida. Os mais antigos planetas habitados de Nébadon datam dessa época. O plano físico de um universo logo ficará completo e o Filho Criador, em associação com o espírito criativo materno, projeta o seu plano de criação de vida. E, consequentemente, esse representante do Espírito Infinito começa a sua função no universo, como uma personalidade criativa distinta. A decisão de Andon e Fonta de deixar a tribo de primatas implica uma qualidade de mente muito acima da inteligência grosseira, que caracterizou tantos descendentes seus, que se rebaixaram cruzando com os seus primos atrasados das tribos simianas. Viu? Ali eles dizem que nós somos parentes dos símios. Eu acho que algum desses cientistas aí leram o livro de Urântia. Mas o vago sentimento que eles possuíam de serem algo mais do que meros animais era devido à outorga da personalidade da amplificação desta pela presença dos ajustadores do pensamento, que passaram a residir nas suas mentes. Imaginai o nosso júbilo um dia, os dois gêmeos estavam com cerca de 10 anos de idade, quando o espírito da adoração fez o seu primeiro contato com a mente da gêmea fêmea, e pouco depois com a do macho. Sabíamos que algo muito próximo da mente humana aproximava-se da culminância. E quando, cerca de 1 ano depois, eles finalmente resolveram, em consequência do pensamento meditativo e de decisão propositada, partir da casa e viajar para o norte. Então, o espírito da sabedoria começou a atuar em Urântia, nessas duas que são reconhecidas agora como mentes humanas. E ali nós vimos que uma das premissas deles é essa diferença do humano para os animais, né? Que eles não sabem explicar direito, mas nós sabemos que são os espíritos ajudantes da mente da adoração e da sabedoria. Ao mesmo tempo em que esses primatas gêmeos nasciam uma outra dupla, um macho e uma fêmea especialmente retardados da tribo de mamíferos intermediários, uma dupla que era inferior tanto mental quanto fisicamente, também deu nascimento a gêmeos. Esses gêmeos, um macho e uma fêmea, eram indiferentes às conquistas. Estavam eles preocupados apenas em obter comida, e já que não comiam carne, logo perderam todo o interesse em procurar presas.
Esses gêmeos retardados tornaram-se os fundadores das tribos modernas dos símios. Os laboratórios planetários de planejamento da vida estão situados no segundo satélite desse mundo, de número 2. Nesses laboratórios, os portadores da vida e todos os seus parceiros colaboram com os Melquisedeques no esforço de modificar e possivelmente aperfeiçoar a vida projetada para a implantação nos planetas decimais de Nébadon. A única coisa que essa teoria também ela não explica é essa origem da vida, né? A vida que agora evolui em Urântia foi planejada e parcialmente elaborada nesse mesmo mundo, pois Urântia é um planeta decimal, um mundo experimental de vida. Uma vez que os portadores da vida que operam em um mundo novo hajam obtido êxito na produção de um ser com vontade, dotado dos poderes de decisão moral e escolha espiritual, então, nesse ponto, a sua tarefa termina. Eles completaram a sua obra e não podem mais manipular a evolução da vida. Desse ponto em diante, a evolução das coisas vivas deve continuar de acordo com o dom da natureza inerente e tendências que hajam sido já conferidas a ela estabelecida, nas formas e modelos da vida planetária. Então, aí a evolução segue o seu curso, né? Que também é uma das premissas deles. Se alguém aceita esses 6 princípios, percebe que surge uma síntese completa, aceitável, que satisfaz intelectualmente e tem consistência lógica. Deus, que não se limita ao tempo e ao espaço, criou o universo e estabeleceu leis naturais que o regem. Para povoar este universo antes estéril, com criaturas vivas, Deus escolheu um mecanismo distinto da evolução para criar micróbios, plantas e animais de todos os tipos. O mais extraordinário é que ele escolheu propositadamente o mesmo mecanismo para originar criaturas especiais, que teriam inteligência, conhecimento de certo e errado, livre-arbítrio e desejo de afinidade com ele. Deus também sabia que esses seres, ao fim, optariam por desobedecer à lei moral. Essa teoria, para mim, ela está muito de acordo com o livro de Urântia. Esse ponto de vista é totalmente compatível com tudo que a ciência nos ensinou sobre o mundo natural. É também totalmente compatível com as grandes religiões monoteístas do mundo. A perspectiva da evolução teísta não pode, é claro, provar que Deus existe, assim como nenhum argumento lógico pode fazê-lo completamente. Essa síntese proporcionou a legiões de cientistas que acreditam em Deus uma perspectiva satisfatória e enriquecedora que permite uma coexistência pacífica das visões do mundo científico e espiritual. Mas tem umas críticas também a essa teoria, né? A evolução teísta. Se é uma síntese tão satisfatória, por que não é mais amplamente adotada? Porque ela não é largamente conhecida, porque tem poucos defensores públicos destacados, e cientistas que acreditam nas qualidades da evolução teísta, em geral, hesitam em falar a respeito, por temor de uma reação negativa de seus colegas, ou medo de críticas da comunidade teológica. Do lado religioso, poucos teólogos de destaque conhecem suficientemente as ciências biológicas. Como nós vimos, né, porque desde o século XVII, dessa separação que houve, então o mundo caminhou mais para, principalmente a ciência, né, ela se tornou totalmente ateísta. Então, hoje é muito difícil a introdução dessas teorias novas, né? Essa aqui, ela surgiu da onde, essa teísta? Quem começou ela? Olha, para mim, um dos expoentes é o Francis Collins, né? Esse que... Mas ela começou, acho que bem antes ainda, mas ele é um dos maiores do movimento, assim, porque ele foi o coordenador do projeto Genoma, né? Então, ele é um cientista respeitável. E o Papa João Paulo II era defensor disso.
Numa mensagem à Pontifícia Academia de Ciências, ele disse: novas descobertas nos guiam ao reconhecimento da evolução como mais do que uma hipótese. Ironicamente, essa teoria cria harmonia entre as facções beligerantes. E, como sociedade, nós não parecemos atraídos pela harmonia, mas pelo conflito. É verdade, né? A gente se interessa muito mais pelo conflito do que pela harmonia. Então, o dia que acabar isso, que a ciência e a religião chegarem numa harmonia, aí perdeu a graça. Ao contrário do design inteligente, o biologos, que é essa teoria teísta, né, essa evolução teísta, eles chamam de biologos também, não se pretende uma teoria científica. Sua verdade só pode ser testada pela lógica espiritual do coração, da mente e da alma. E o Teodósios, que ele era um ortodoxo russo, ele aceitou a fé, ele aceitou a fé russa ortodoxa e a evolução teísta. E ele diz: a criação não é um advento que ocorreu em 4004 a.C. É um processo que começou por volta de 10 bilhões de anos atrás e ainda continua. Será que a doutrina evolucionária entra em atrito com a fé religiosa? Ele diz que não. É um erro crasso confundir as sagradas escrituras com cadernos elementares de astronomia, geologia, biologia e antropologia. Dada essa incerteza sobre a interpretação de determinadas passagens das Escrituras, pergunto: seria sensato para os que acreditam em Deus com sinceridade repousar a totalidade de suas posições no debate evolucionário, seus pontos de vista sobre o crédito da ciência e os próprios alicerces da sua fé religiosa numa interpretação literal, mesmo se outros que creem em Deus igualmente sinceros discordam e vêm discordando muito antes de Darwin ter surgido? Não acredito que o Deus que criou todo o universo, que tem uma comunhão com seu povo por meio de orações e inspirações espirituais, espere que neguemos as verdades óbvias do mundo natural, reveladas a nós pela ciência, a fim de provar nosso amor por ele. E o Deus de Collins, né, que foi esse livro que eu me baseei, ele diz: a lei moral ainda se destaca como a mais forte indicação de Deus. Ela indica um Deus que se preocupa com os seres humanos, um Deus infinitamente bom e justo. Anseio por se comunicar com ele, a descoberta da oração, uma forma de buscar uma afinidade com Deus. O reconhecimento de Deus talvez traga novas exigências à sua vida, no que concerne a planos e atitudes. Chegar ao conhecimento do amor e da graça de Deus fortalece em vez de aprisionar. Abrir-se para a vida do Espírito é uma experiência enriquecedora. A alegria e paz a ser descoberta na harmonia da criação divina. E os que buscam a verdade? A maior parte das grandes religiões compartilha muitas verdades e provavelmente não teria sobrevivido se não fosse assim. No entanto, existem também diferenças interessantes e significativas. E cada indivíduo precisa buscar o próprio caminho rumo à verdade. Então, eu termino dizendo que não uso todo o cérebro que tenho, mas todos os que posso pedir emprestados.